Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de indicar três obras que tratam sobre a lógica. A lógica é uma disciplina que foi estudada durante vários séculos, especialmente dentro do que nós chamamos como trivium. O trivium é a arte, de saber se comunicar, de saber entender a linguagem e que era muito utilizada nos estudos clássicos, especialmente para se compreender três grandes disciplinas, por isso o nome Trivium, três caminhos, três vias, por isso o nome até do canal aqui. Trivium estudava a gramática, a lógica e a retórica. Então a lógica estava inserida dentro das grandes disciplinas, das três disciplinas do Trivium. E a lógica sempre teve um papel muito importante, especialmente para os estudos da ciência, da filosofia. Por isso, é uma matéria de suma importância para aqueles que querem entender como funciona o pensamento racional. E junto e aliado com a gramática e aliado com a retórica, isso vai solidificar, dar uma potência para aquele que tem uma capacidade intelectual de se expressar da melhor forma possível. Então, por isso, a lógica ela tem um papel fundamental, mas infelizmente não é tão estudada como deveria ser. E, inclusive, se nós repararmos, não existe uma matéria de lógica especificamente no currículo das escolas. Existe a matemática e algumas pessoas colocam que dentro do currículo da disciplina da matemática é que estaria inserido o tema lógica, assim como no estudo da retórica estaria inserido dentro do estudo da língua portuguesa. Então essas duas disciplinas parece que elas foram absorvidas dentro do currículo comum das escolas, dentro dessas disciplinas, enquanto a retórica foi meio que absorvida ou até mesmo nulificada, dentro aí, do estudo da língua portuguesa, na matéria da língua portuguesa, a gramática continuou sendo estudada aí, enquanto que a lógica foi que absorvida ou mesmo ignorada dentro do estudo da matemática. Apesar disso, nós temos a lógica quanto à argumentação, e por isso que há uma grande deficiência em se tratando aí de uso de boa argumentação, e o debate que nós podemos observar acaba sendo prejudicado pelo fato de que aqueles que vão realizar esse debate não sabem os princípios basilares para uma boa argumentação ou para se expressar com lógica. E é por isso que é importantíssimo compreender a lógica formal e compreender a lógica informal, que é essa lógica que está mais relacionada à nossa capacidade de comunicação e de compreensão daqueles argumentos que são utilizados. E até mesmo para formular conceitos, entender o que é argumento, como o argumento é válido ou quando o argumento não é válido, o que outros termos que podem ser utilizados, pressupostos, enfim. Existe uma infinidade de temas que são muito interessantes vinculados à lógica, e eu vou mostrar para vocês pelo menos três obras que eu pude encontrar na internet, que são obras de autores mais recentes, mas que apresentam aqui um conteúdo que vai te dar uma base inicial quanto à lógica. E é evidente, que existem obras clássicas que tratam sobre a lógica ali no século XVI, século XVII, existem obras que são basilares, mas existem obras também no período da Antiguidade, da Idade Média, mas essas obras são as mais recentes e que têm aqui um papel de apresentar a lógica para nós que estamos nesse período. Então, o primeiro livro, ele é esse aqui, ó, Pensamento Crítico, O Poder da Lógica e da Argumentação, de Walter Carnelli e Richard Epstein. Guia prático da arte de pensar, argumentar e conversar. E essa é a quarta edição. Essa é uma edição muito interessante em que o autor inicial, ele é de outro país. Está aqui o Richard Epstein, que é pós-doutorado em matemática e filosofia da Universidade de Califórnia, mas ele que se uniu com um outro autor, que é o Walter Canielli, e ambos fizeram então essa obra muito boa, muito interessante, apresentando informações sobre a lógica de uma forma simples, com uma linguagem para que todos possam compreender, e também sempre com esquemas, com facilidade e com ilustrações. Então é uma obra que vai desde os fundamentos, o que é um pensamento crítico, o que é uma discussão, o que é um bom argumento, e tratando sobre os tipos de argumento, quando é que se dá uma afirmação que é verdadeira,
as estruturas do argumento, né, colocando que todas as bases para você compreender as condições, os argumentos complexos, dentre outros, como evitar os maus argumentos, argumentos com base na experiência, aplicação da argumentação na vida prática e por assim vai. Então são ótimos temas e eu vou mostrar para vocês o primeiro capítulo, a parte interna, né? Então eles começam aqui, ó, as bases fundamentais. E logo depois temos um sumário com os tópicos que serão trabalhados e aqui afirmações. Aí ele vai tratar o que é uma afirmação de uma forma bem didática mesmo. É muito interessante a forma como eles colocaram. Então, é uma obra voltada para aqueles que são estudantes. Quem está prestando vestibular, está no ensino médio, quem começou na universidade, quer compreender bem argumentos lógicos, enfim, todo o amplo meio que você está iniciando em seus estudos. Serve para quem quer ampliar seu conhecimento sobre a lógica propriamente dita, serve para aqueles que usam a argumentação, como por exemplo advogados, né, professores. Então é uma obra que vai te complementar, vai te trazer uma base inicial, né? Ela vai abrir as portas para o estudo da lógica. Os dois professores, o primeiro é o Walter Canielli, pós-doutorado em filosofia pela Universidade de Bonn, Alemanha, pós-doutorado em lógica e fundamentos da matemática pela Universidade de Münster, na Alemanha, pós-doutorado em lógica e fundamentos da matemática pela Universidade da Califórnia, Berkeley, Estados Unidos, doutorado e mestrado em matemática pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, especialista em filosofia da ciência pela Universidade Estadual de Campinas e uma série de outros que eu não vou mencionar porque o currículo é bem extenso aqui do professor Walter Canielli. E ainda o outro professor, que é também autor dessa obra, é o pós-doutorado em matemática e filosofia pela Universidade de Vitória de Wellington, Nova Zelândia, que é o professor Richard Epstein, né? PhD em matemática, lógica pela Universidade da Califórnia, Berkeley, Estados Unidos, bacharel em matemática pela Universidade da Pensilvânia, professor de filosofia na Universidade de Nevada, Las Vegas, Estados Unidos, professor associado de matemática na Universidade do Estado de Iowa, professor de intercâmbio da National Academy of Science para a Polish Academy of Science de Varsóvia, Polônia, e dentre outros que eu não vou mencionar aqui porque os currículos são bastante extensos. Então é uma obra muito rica em termos de estrutura, é muito bem organizada, a linguagem é bem simples, você pode compreender de uma forma sem necessidade de ter aí um estudo acadêmico aprofundado sobre os termos, é bem explicado. E aí você vai ter aqui as explicações básicas, né? Por exemplo, falácias. Quais são as falácias mais famosas, né? Falácias estruturais, falácias do conteúdo. Se você já teve os seus debates na internet, você vai perceber que existem debates que você tem e você percebe que aquilo ali não é razoável, não é lógico quando é utilizado, ou mesmo quando alguém te ofende e você percebe que isso não é necessariamente uma argumentação. E aqui então vem explicando justamente esses vários tópicos em se tratando aí de uma discussão, ou quando é uma discussão que é ruim, o que é um argumento válido ou não. Eu vou ler para você a contracapa da obra para que você possa entender um pouco aqui. Nesta obra, os autores estudam e apresentam de maneira didática para o leitor as técnicas de como construir um bom argumento, analisam as discussões sobre pensamento crítico, frases vagas, afirmações morais, maus argumentos, frases ambíguas, entre outras. A obra foi construída utilizando-se exemplos do cenário público brasileiro como política, televisão, jornalismo, cultura, bem como gráficos, cartoons, imagens e tabelas que ilustram com precisão o conteúdo, facilitando e otimizando a compreensão dos temas abordados. Nas palavras dos autores, o livro tem como público-alvo estudantes de todas as categorias, inclusive secundaristas e vestibulandos, profissionais de todas as especialidades que necessitem analisar, expor e criticar argumentos e qualquer pessoa interessada na arte de argumentar. Os textos se baseiam na linguagem coloquial, apresentando de forma simples, mas rigorosa os fundamentos do pensamento crítico. Nessa quarta edição, traz um capítulo inédito sobre fake news, analisando detalhadamente o que são, como são fabricadas e como se proteger, etc. Então, é uma obra muito interessante que vocês podem ter em sua casa, sempre consultar, especialmente para verificar os conceitos que são apresentados.
ao final de cada capítulo, é interessante também notar, deixa eu mostrar aqui, sempre há um resumo daquele capítulo, o que torna mais fácil ainda a leitura do livro, né? Sem contar que há sempre ilustrações ao longo de todo o livro, mas é interessante que há esse resuminho aqui no final, que vai te dar uma noção para rever o que foi estudado, o que foi analisado naquele capítulo. Então, é muito didático, serve para quem quer realmente compreender argumentos e ter aí um caminho inicial no estudo da lógica, né? E eu recomendo essa obra justamente para quem não tem noção nenhuma sobre argumentação, sobre lógica e quer entender especialmente esses conceitos iniciais com dois grandes professores que se notabilizaram aqui no âmbito acadêmico por vários trabalhos desenvolvidos e por vários títulos que eles têm aqui também. Então, é uma edição realmente primorosa para quem quer iniciar e compreender, então, esse mundo da lógica. É o seu primeiro passo. Depois disso, existem outras obras que eu também vou indicar aqui no canal, que tratam sobre lógica, obras que são mais recentes e depois também obras que são mais antigas, né? Formando, então, uma biblioteca em torno do tema lógica. Porque muitas pessoas acham que estudar o Trivium é só pegar um livro de cada matéria e estudar de forma aprofundada aqueles livros e pronto. Quando na verdade são disciplinas. Então você tem que se inteirar sobre aqueles temas, né? Da gramática, você estuda com várias gramáticas, aprende os conceitos dessas gramáticas e a sua comparação também. Da mesma forma com a lógica, você vai ler várias obras para que você possa então abstrair, entender os conceitos e se tornar alguém que dentro da prática possa colocar então essa lógica de forma aplicada e da melhor forma possível. Da mesma forma também a retórica, né? A retórica exige ainda mais prática, porque exige que você faça o uso da retórica durante algum diálogo, durante alguma discussão, ou uma palestra, ou eventualmente durante uma fala. Então, por isso que são os meios práticos, né? Enquanto que a gramática, ela te dá as regras e aí você vai aplicar no uso cotidiano da língua, a lógica também te dá a noção daquilo que é apresentado quanto à lógica e você vai aplicar enquanto você estiver tendo aí uma discussão ou há uma certa necessidade de usar a argumentação. Da mesma forma, a retórica também. Então, são disciplinas que partem daquilo que é aspecto teórico, mas que também existem as partes práticas. Por isso é bom se inteirar sobre várias obras da lógica em si, tanto é, como eu mencionei, que é uma disciplina que precisa de um cuidado especial e que nós possamos então compreender essa disciplina, especialmente observando boas obras em se tratando disso. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito e adquira essa obra que está recomendada aqui no canal, é uma obra muito interessante, certamente nós iremos voltar a falar dessa obra, apresentar conceitos ou coisas que estão aqui nessa obra propriamente. Então fica aí a dica. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.